E nós começamos o Liberdade de Opinião indo direto ao Rio de Janeiro para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, boa sexta-feira, uma sexta-feira triste para todos nós, né? Depois de tudo que presenciamos ontem em Manaus. Sem dúvida, sem dúvida. Senhoras e senhores, bom dia. Colombo também, aquele meu sorriso que eu costumo trazê-lo aqui mais habitualmente, não dá muito hoje. Tem um fator, antes da sua primeira pergunta, que o Brasil está começando a ser problema para o mundo, né? Antes nós víamos de fora para dentro, um problema que não foi nosso, né? Que nasceu na multiplicação lá fora, no exterior, e nós começamos aqui a sentir também a dor e os problemas advindos dessa doença gravíssima. E agora vimos aí nessa cobertura que você mostrou da situação no Reino Unido que nós começamos a nos transformar também em conexão, um problema de ordem dupla, né? Também para o exterior. Mas a gente fala depois, estou à sua disposição. Vamos lá então, vamos falar exatamente sobre o Amazonas, sobre Manaus. O estado e a capital, especialmente a capital, vivem uma situação de colapso no sistema de saúde. A falta de oxigênio em hospitais fez com que pacientes morressem por falta de ar, asfixia, de acordo com relatos de médicos em redes sociais. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, admitiu que os próximos 5 ou 6 dias serão ainda piores. O colapso está levando o Brasil a pedir, inclusive aos Estados Unidos, o uso de grandes aviões militares para transportar equipamentos de segurança para Manaus, como, por exemplo, mais oxigênio. Além disso, o governo local, o governo do estado de Amazonas, negocia com uma empresa de suprimentos oxigênio vindo da Venezuela. O governador Wilson Lima nos deu uma entrevista exclusiva e nós vamos acompanhar um trecho. O que está acontecendo aqui é um negócio excepcional, é algo extraordinário. Nós não contávamos com essa variante desse vírus, né? Com essa nova mutação que tem um poder muito grande de transmissibilidade, que é algo que está sendo estudado pelos especialistas e que nos próximos dias deve ter alguma conclusão sobre isso. E para completar, a gente também teve confirmado esses dias o caso de reinfecção. Nessa situação, em menos de 15 dias, o consumo de oxigênio quadruplicou. Bom, o Amazonas está sem reserva de oxigênio. A White Martins, que é responsável pelo fornecimento do gás para os hospitais públicos, afirmou em nota que não consegue atender a demanda por causa da dificuldade na logística, no aumento de número de internações por Covid-19. A empresa disse que ainda está procurando soluções para atender toda a demanda por oxigênio que chega de Amazonas. O governo do estado anunciou que vai à justiça para obrigar a empresa a fornecer o oxigênio que a empresa diz não tem como fornecer. Sidney, o que é que a gente pode falar sobre o que está se passando em Manaus, hein? Bom, um problema dessa dimensão, Colombo, não é um problema com uma única resposta e que tenha uma única matriz e a partir dali resolvida se soluciona. Não. Primeiro, o estado do Amazonas é muito grande, nós não temos ideia no Brasil do que nós temos na região norte. Primeiro, não se chega às informações completas para o sudeste, para a região sul, para os centros onde estão posicionados os meios de comunicação com maior dimensão de informação, maior poderio, então não temos ideia. É muito grande, com uma peculiaridade enorme. A floresta amazônica também traz uma necessidade de uma gestão completamente diferenciada de qualquer outro lugar do Brasil e até do planeta, para começar. Segundo, Manaus é uma capital das tantas brasileiras que vive um crônico problema da sua base de infraestrutura hospitalar e atendimento de clínicas e saúde em geral. Então é uma situação muito complexa. Não sei se você já teve o prazer de conhecer Manaus, eu lá estive na capital. É uma capital que você conhece, você testemunha um prédio muito moderno e ao lado ali uma construção muito debilitada, com o saneamento impróprio e do outro lado o saneamento próprio. Então é com muito desnível, ela cresceu também desordenadamente. Terceiro elemento, portanto, o problema de saúde lá é muito similar a outras capitais brasileiras. Aí em São Paulo, talvez, por mais que você critique, você não tenha ideia comparativamente como o São Paulo tem a sua base em comparação a outros lugares do Brasil. A situação é muito mais difícil no resto do país. O terceiro elemento, não vamos esquecer que o governador Wilson Lima, ele já foi acusado também lá atrás, num processo que redundou numa possibilidade
possibilidade de ter um impeachment até sério, de o governo dele ser corresponsável, como aconteceu no Rio de Janeiro com Wilson Witzel, de irregularidades na compra de respiradores, de equipamentos, de insumos. Portanto, um governo também que não primava, vamos dizer assim, por um rigor nessa matéria, ao ponto que a oposição conseguiu mostrar para a população que tinha problemas também desta ordem administrativa. O quarto elemento, o Brasil não é muito afeito a planejamento, não se planeja as coisas devidamente. E aí ocorrem absurdos como esse agora, se verificar que não se tinha tubo de oxigênio em quantidade mínima necessária para atender a população, que aí estamos vendo, nessa barbaridade. Então, de fato, também faltou planejamento. Um outro elemento que eu destacaria é que no finalzinho do ano passado se teve a sensação e passou-se para o povo manauara que o pior tinha passado, Colombo, e que aquilo que todos eles tinham vivido, aquelas covas abertas, não iria voltar a acontecer. E o povo meio que acreditou, muita gente passou a circular sem máscara, a volta do comércio, a volta das aglomerações, não se dava tanto valor assim ao distanciamento social, o álcool em gel que a gente tanto recomenda ao lado da máscara já não era utilizado em todo lugar. E isso tudo, numa dobra de papel, o pior agora está sendo colhido pelo que foi plantado lá em setembro. E nisso o governo do estado do Amazonas tem muita responsabilidade por ter faltado acessibilidade. Vale dizer que ele foi muito pressionado ali por parlamentares, tanto federais como do estado, mais à direita, né? Naquela linha de que tem que libertar a economia, tem que abrir a economia, quando nenhum de nós é contra que a economia prospere. Nós só queremos, de alguma maneira, como cidadãos sérios, que se tenha um equilíbrio entre saúde e economia dentro de cada situação. Agora, por exemplo, qual a atitude? Liberar tudo é a pior dela. Ter a crença de que a forma de tratar como rebanho a população é a melhor solução para enfrentar a doença? Decididamente não. E há pouco eu dizia, antes da sua primeira pergunta, que lá fora já se começa a ter muita preocupação com, aí sim, o último problema que o governador relatou, e é verdade, da multiplicação, provável multiplicação de um novo vírus que está infectando muito mais rapidamente que antes. E passamos a virar um problema para o planeta, para o país, para as relações, inclusive, com outros países. Porque temo, tomara que não, que os produtos também que advêm, que são oriundos lá da região amazônica, comecem a ter problemas também para serem consumidos lá fora. Espero que não. Aí seria uma consequência trágica dobrada. Sem dúvida. Bom, Sidney, o governo federal recorreu da decisão da Justiça Federal do Amazonas que suspendeu as provas do Enem no estado. Ou seja, o Ministério da Educação quer o Enem no Amazonas. O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio acontece depois de amanhã, domingo. No recurso, a Advocacia Geral da União argumenta que foram tomadas todas as medidas para garantir a segurança dos candidatos e de quem vai trabalhar no Enem. Disse também que adiar o exame pode prejudicar os estudantes, ou vai prejudicar os estudantes no cronograma de outras provas como o SISU. Por enquanto, 9 e 8 da manhã de sexta-feira, Sidney, o Enem está mantido em todos os estados, menos no Amazonas, onde vale essa decisão da Justiça Federal local que suspendeu as provas. Sidney, dá para fazer o Enem no país todo? É melhor suspender só no Amazonas? É possível garantir a saúde dos estudantes, dos profissionais e dos parentes desses estudantes e desses profissionais que terão contato com essa gente depois que eles saírem da sala de aula com o Amazonas nesse estado que você trouxe agora para quem está nos acompanhando, Sidney? Colombo, no caso específico do Amazonas e de Manaus, não há condições de se ter o Enem. Não é possível. Nesse momento se vive um colapso da rede hospitalar 100% ao ponto de não se ter como o respirador funcionar, não tem oxigênio nos hospitais disponível para salvar vidas. Não vamos agravar isso daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, por conta de uma aglomeração obrigatória. Então, penso que lá a Justiça agiu no Amazonas com seriedade, de forma pertinente para um aspecto de ordem local. Ponto. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, o governador e o secretário de Educação não deliberaram, não tomaram a posição, mas já mostraram de alguma forma que estão desconfortáveis
com o Enem agora neste fim de semana. Mas a julgar apenas por palavras e não por ações, não me parece que eles estejam tão interessados assim em suspender. A não ser, como você bem lembrou, no curso do dia, que eles mudem de ideia e ratifiquem também, além de palavras, no papel e não se tenha a prova do Enem aqui. Já disse aqui em 2 outras ocasiões, que eu me recordo muito claramente, que o mais sensível, o mais sensato era não termos nesse primeiro trimestre esta prova do Enem. Falo o quê? Não se ter em janeiro, fevereiro e março. Acho que seria mais adequado nós termos abril, maio, junho, o segundo trimestre para resolver. Claro, perderíamos aí o semestre, mas nós evitaríamos um eventual risco. Colombo, como é possível nós ficarmos aqui como ficamos? Eu não sei se você trabalhou no Natal ou no Ano Novo, eu não me recordo no plantão. Mas nós trabalhamos aqui intensamente dizendo como, atenção famílias, na hora de você fazer a sua ceia de Natal, pelo menos você reduza ao máximo o número de pessoas. Cuidado para você, se quer botar música alta, para você falar proximamente uma pessoa da outra. Nós alertamos isso em relação a famílias. E as famílias poderiam reunir talvez ali somente 10 pessoas. E agora nós vamos dizer que milhões de jovens, centenas de examinadores, centenas de trabalhadores de segurança, da portaria, zeladoria, toda a gente que faz com que ofereça a infraestrutura para votar, que não vai acontecer nada, que vai ter condições de ter isolamento para todo mundo. Penso que por mais que se esforce, é uma temeridade, é um risco muito grande. Se eu fosse uma autoridade, eu não aprovaria de jeito nenhum a prova do Enem domingo, embora compreendendo toda a sensibilidade que o Ministério da Educação tem nessa matéria. Eu compreendo perfeitamente que demorar mais tempo tem um problema sério, mas eu acredito que possamos ter um risco mais adiante muito grande. O que está acontecendo no Amazonas não pode, sob nenhuma hipótese, voltar a acontecer em nenhuma outra capital brasileira. Nós estávamos juntos aqui no Natal, no plantão de Natal. Inclusive, você lembra que nós fizemos muita reportagem sobre isso, não foi? Inclusive quando aconteceu aquela grande manifestação em Manaus de uma parte da população, de comerciantes também, contra as restrições que o governo do estado queria impor naquele momento, mas desistiu, como você lembrou, por causa de muita pressão. E talvez agora a gente esteja assistindo as consequências disso, né? Ô Colombo, antes de você prosseguir, eu gosto de falar para o senhor e para a senhora que está acompanhando aí, né, que tem mais idade, mais experiência. Pensemos juntos, quantas vezes vocês, quando eram crianças, ficaram emburrados porque os pais de vocês pediam ou exigiam algum posicionamento educacional que você não concordava, né? Batia a porta, pisava fundo. Agora que você se transformou num pai e numa mãe, né? Você repete um pouquinho o hábito dos seus pais para tentar fazer de alguma maneira uma orientação correta para uma criança ou para um adolescente. Quando ele vai crescendo, eles se empoderam, né? Enfrentam a gente. Quantas vezes você hoje repetiu um pouco a prática dos seus pais? E você como avô, né, que acaba cedendo um pouquinho no sentimento natural do seu neto, mas também educa. Então, muitas vezes, a rebelião das pessoas, porque é desagradável, de fato, você ter governantes que querem, de alguma maneira, impor uma ordem mínima que seja para evitar uma tragédia, e você acha aquilo inaceitável. E você está certo necessariamente? Nem sempre. Nem sempre a culpa é só do governante, não. A responsabilidade individual do cidadão faz muita diferença numa sociedade civilizada. Em uma reunião com mais de 130 prefeitos, o ministro da Saúde, Pazuello, anunciou ontem o início da vacinação para todo o país no dia 20 de janeiro, quarta-feira da semana que vem. Ele deu a hora, inclusive, 10 horas da manhã. A data, agora, depende do fundamental, não é? A aprovação da Anvisa para o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete, disse que nessa reunião, Pazuello também apresentou a previsão de doses de vacinas que estarão disponíveis nos próximos meses em todo o país. Vamos acompanhar. Coronavac, as prefeituras receberão as doses, mas, por exemplo, se receber 1.000 doses, vai aplicar 500, guardar as outras 500, um exemplo, porque daí, depois de 21 dias, terá que aplicar a segunda dose. A proporção vai ser a mesma para todos os municípios, ou seja, todos os municípios vão receber AstraZeneca e vão receber também Butantan. O Brasil inteiro, não é só capitais, é o Brasil inteiro, palavra do ministro.
Bom, de acordo com a explicação dada pelo Ministério da Saúde, 5 milhões de brasileiros vão ser vacinados neste primeiro momento. 2 milhões vão receber a primeira dose da vacina da AstraZeneca, produzida pela Fiocruz, e 3 milhões receberão 2 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. Desde que elas estejam aprovadas, a reunião está marcada para o domingo, 10 horas da manhã, com cobertura completa aqui na CNN. Sidney, a estrutura logística de distribuição, de armazenamento, de aplicação para vacinação começar em todo o Brasil na quarta-feira, pouco mais de 48 horas depois da provável aprovação pela Anvisa da utilização dessas vacinas? Tenho muita convicção que sim. Acho que o governo federal tem condições de fazer isso, acho que os governos municipais também, estaduais, idem. Há condições de fazer isso, não é uma quantidade gigantesca como aparenta para a estrutura que se tem. Vimos aí que o senhor presidente da associação disse algo interessante. Você se recorda que o ministro Pazuello chegou a especular uma possibilidade, né, de não se dar uma segunda dose no primeiro momento para que mais imediatamente se usasse toda a quantidade, né, para vacinar mais pessoas. Não foi o que disse o presidente aí. O presidente disse que você vai receber uma quantidade, vai utilizar-se ali daquele material apenas 50% e vai guardar para a segunda dose também. É uma forma, tá? É uma forma de decisão, eu acho até bem sensata e bem correta. Consequentemente, vai-se ter os outros 50% para quem já se vacinou da primeira vez. Todos os demais vão ter que esperar a chegada de mais vacinas. Mas, primeiro, a Anvisa tem que aprovar, espero que aprove no próximo domingo para uso emergencial. Sendo assim, não tem como não acreditar que possa ser no dia 20 ou no máximo 21, conforme já se disse anteriormente o ministro Pazuello sobre a matéria. E por fim, sim, para todas as suas perguntas, temos condições de fazer isso, fazemos isso todos os anos. O Brasil tem capacidade, tem estrutura, tem logística. Às vezes a gente peca um pouquinho por falta de planejamento no processo de gestão, mas é tão emergencial que a gente vai ter até gente voluntária dentro dos servidores públicos para ajudar. O governo federal disse a empresários que não vai permitir a compra de vacinas contra a Covid para que os empresários possam imunizar os seus trabalhadores. De acordo com a apuração do jornal Estado de São Paulo, confirmada para a CNN pelo presidente da Fiesp, Paulo Scaff, a decisão foi uma resposta a empresários que já estavam se movimentando, Sidney, para tentar importar doses de vacinas e começar a imunizar os seus funcionários, familiares desses funcionários. A CNN conversou com 2 pessoas que participaram dessa reunião. Uma delas disse que alguns dos presentes fizeram críticas a uma comunicação contraditória do governo em relação à vacinação. Além de afastar a possibilidade do setor privado fazer uma espécie de vacinação paralela, o governo também disse que já tem cerca de 500 milhões de doses de vacinas contratadas para serem distribuídas. Por isso seria desnecessária a compra pela iniciativa privada e um eventual privilégio a alguém. É o argumento utilizado pelo governo. Como é que você avalia essa questão, Sidney Rezende, da participação da iniciativa privada, de empresários, por exemplo, que queiram imunizar os seus trabalhadores e os familiares desses trabalhadores e, eventualmente, possam passar na frente de quem está esperando para receber a vacina de graça no SUS? É uma discussão legítima? É uma intenção legítima? O governo tem razão ao dizer não pode ser assim? Bom, você fez muitas perguntas, vamos então tentar síntese aqui, Colombo. Primeiro, eu não acho que devamos punir os empresários que tomaram essa iniciativa, não. Eles estão, de alguma maneira, colaborando. É possível que os CEOs, os presidentes, os superintendentes, os diretores das companhias estejam aí meramente na boa-fé, pensando nos seus funcionários para melhor resultado da saúde deles e da própria produção da empresa. Então, a iniciativa de se tentar é ótima. Mas eu penso o seguinte, que o ideal, isso é contraditório, não se tem uma única resposta e solução para problemas desta ordem, mas o ideal é não se permitir que se faça nenhuma compra paralela à do poder público. Deve se centralizar, o governo brasileiro deve fazer isso com a autorização do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro da Saúde, que é a pasta que vai coordenar isso tudo. Faz-se o processo de vacinação das primeiras fases, principalmente as 2 primeiras, são as mais importantes. Eu estou muito preocupado com profissionais de saúde, muito preocupado. Você repare, a gente pede aqui todos os cuidados do mundo para o cidadão. Você imagina para quem lida todos os dias com 100, 150, 200 pessoas que possivelmente possam ter a doença, e algumas têm.
têm. Olha o risco que os nossos irmãos brasileiros que atuam nessa área vivem diariamente. Eles têm que ser vacinados. E, claro, os mais idosos, evidentemente, em respeito à vida. Agora, faz essas fases, talvez 2 ou 3 primeiras fases, e depois se pode liberar, sim, empresas privadas para fazê-lo. Mas furar a fila, jamais, nunca, sob nenhuma hipótese. Permitir que se tenha aí negociações paralelas que possam prejudicar a discussão central da compra também, porque não esqueça, a velha regra da economia, quando se aumenta a procura, né, você tem mais gente procurando, o preço muda também. Centraliza-se no governo federal e mais adiante permite-se laboratórios e empresas privadas, eventualmente, quando boa parte da população brasileira, provavelmente mais 50% da meta a ser atingida, já esteja vacinada, esteja imunizada. Ideal até 70%, né, que vai fazer funcionar. Por que isso? Em todo lugar do mundo, a iniciativa privada, ela participa, sim, da compra. Permitir agora, da compra e da oferta, né, das vacinas em geral. Tanto é que eu não sei se você já se sentiu obrigado nessa situação, né? Você procura uma vacina na rede pública, não tem, é uma vacina, por exemplo, você é jornalista, você pode ser deslocado para fazer uma cobertura na Indonésia, por exemplo, e lá se exige que você mostre que você está vacinado para evitar a febre amarela, e você não tem essa vacina na sua agenda e também não tem no mercado. Você vai, então, lá na iniciativa privada e compra e paga um preço até razoável, mas você pelo menos tem esse documento e você pode viajar apresentando a Polícia Federal e a alfândega do país lá quando você chegar. Então, agora, de jeito nenhum, mais adiante, por que não? Sidney Rezende, boa sexta-feira para você, bom programa na rádio daqui a pouquinho e nós voltamos a conversar aqui no Liberdade de Opinião na segunda, hein? E eu faço votos, Colombo, que tanto falar um pouquinho pelo Alexandre Garcia agora, espero que ele não se aborreça comigo, tanto o Alexandre como o meu comentário aqui, tem acontecido nas redes sociais de pessoas pensarem só um pedaço do que falamos. Às vezes a gente faz um comentário, ele está dentro de uma circunstância mais de ordem geral, tá certo? Porque às vezes você pensa só uma partezinha do que a gente fala e acaba não sendo fiel ao conteúdo que a gente disse. Então, é só para que o povo aí tenha um pouquinho de cuidado nessa interpretação, até em respeito ao que a gente fala aqui, porque às vezes eu tenho que ficar explicando uma coisa e falo, não, mas não disse isso a respeito desse assunto, não, foi outro lá. É só um alerta aí pra gente relacionar melhor, porque informação é informação, quando ela estiver certa, a verdade vence sempre. É isso aí. Valeu, Sidney. Boa sexta, hein? Bom fim de semana.